Fala galera, beleza? Vamos continuar com o nosso curso aqui. Nessa aula, nós vamos continuar a parte de implementação do fluxo da autenticação, tá? Na aula passada nós iniciamos apenas consumindo a API, chamando o endpoint de login. Nessa aula, nós vamos finalizar todo o fluxo, inclusive fazer a parte que você reinicia o navegador, ou sai e entra de novo, e ele vai manter a sessão para você. Então, olha só, na aula passada eu falei que eu tinha colocado a API no Heroku, tá? Ela está lá no mesmo lugar, porém agora ela está aqui também no projeto, tá? No repositório. Então, se vocês acessarem o meu usuário do GitHub e o repositório Series Wishes, vocês vão ver que tem aqui uma pasta chamada Web Server que está com os arquivos necessários para rodar a API, tá? Vocês podem ver aqui que no package.json tem um script para começar a rodar a aplicação, tá? Vocês vão acessar, rodar o npm install aqui dentro e depois npm run start para o projeto, para o Node iniciar subir um servidor numa porta e o API vai estar funcionando na sua máquina localmente, tá? Lembrando que eu estou utilizando o Node na versão 10.15 e o npm na versão 6.4, beleza? Dito isso, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos começar pelo princípio de que, como é que funciona uma API REST? Toda vez que a gente faz uma requisição, a gente tem que passar esse token para a requisição que a gente está fazendo dentro da API. É claro que se esse endpoint estiver protegido dentro da autenticação, tá? Vocês vão ter que passar ele. Então vamos exemplificar. Nós fizemos o login, e quando a gente faz o login, a gente recebe um token. Esse token aqui. Olha só, vamos exemplificar de novo, porque isso aqui acho que não está valendo mais, tá? Então, fizemos o login aqui utilizando este e-mail e essa senha, e a API nos retornou isso aqui, login efetuado com sucesso, beleza? Quando a gente pega isso aqui, esse token que a API nos traz, o que significa? O Postman está zoando aqui, quando eu clico aqui ele vai para cima. Enfim, o que seria esse token? Esse token a gente tem que pegar ele e passar em todas as requisições que a gente for fazer, porque ele vai ser a prova que a gente está logado. Tá? Então vamos exemplificar aqui ao invés de eu ficar falando, tá? Vou pegar esse token que ele gerou aqui para mim, beleza? E vou vir aqui em um endpoint que é protegido. Se vocês verem aqui, deixa eu tirar esse cara aqui e mandar vazio aqui. Olha só, se eu mandar sem nada, sem um token de sessão, a API vai me retornar que a sua sessão é inválida ou está expirada, beleza? E o que isso significa? Retornou um 401 aqui que não tem autorização para acessar esse endpoint. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos passar esse token que foi gerado quando a gente fez o login. Então, aqui no Postman, o Postman, para quem não sabe, eu esqueci de falar isso, é um software que a gente consegue fazer testes, né, e requisições em APIs e outros serviços. Então a gente tem aqui como colocar vários métodos, tá, da API para poder a gente testar, tanto post, get, put, delete, etc. Então, aqui no caso, o watchlist ele é um get, porém ele precisa de autenticação, a gente precisa colocar um header para identificar que aquele token é válido, que a sessão é válida, tá? E na prática, o que significa? A gente tem esse type aqui, que é o bearer token, tá? Tem vários outros aqui, mas no caso da nossa API, é o bearer token. Se vocês vierem aqui e colocar o token que a gente gerou ali agora no login, e vierem aqui dentro na parte de headers, olha só essa parte aqui de temporary headers, tá? Deixa eu fazer o seguinte, acho que ele não coloca antes de eu fazer a requisição. Enfim, vamos fazer a requisição aqui então, depois eu explico. Olha só, coloquei o token e selecionei bearer token. A gente tinha mandado sem token, ele falou que a sessão está expirada ou inválida. Então agora eu mandei com token e a API me retornou as informações corretas, ok? Com o status 200 funcionando perfeitamente. Se vocês vierem aqui na parte de headers agora, percebam que o Postman ele adicionou um novo header aqui na nossa requisição, que é o authorization. Esse cara aqui vai ser o responsável onde a gente vai mandar o token de sessão, tá? Então é nele que a gente vai colocar o nosso token. Aqui está o token com essa palavra bearer na frente. Então, para isso que a gente utiliza, é assim que a gente utiliza a sessão passando por todas as requisições, tá? E é isso que a gente vai fazer agora no nosso projeto, ok? Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no módulo de HTTP, no módulo do ViewResource. Percebam que aqui no ViewResource a gente não tem nenhum momento que a gente seta algum header na nossa requisição. A gente só vai fazer isso a partir do momento que a gente tiver a requisição. A partir do momento que a gente tiver logado. Porque no login não precisa passar o header, obviamente, né? Então, como é que eu vou fazer isso? A gente vai colocar uma função aqui que ela vai pegar
o HTTP, que está aqui, que é a instância do ViewResource, e vai setar um header padrão nela para todas as outras requisições, tá? Então, o que isso significa? Eu vou pegar o token que a gente gerou lá no login, passar ele para essa função, e essa função vai ser responsável por setar o token nas próximas requisições que a gente for fazer no ViewResource, beleza? Vamos vir aqui e colocar uma constante, definir uma constante chamada setBetterToken. Pode chamar isso aqui do que você quiser, tá? Essa função ela vai receber o token, obviamente, e aqui eu vou passar http.headers.common, tá? E aqui eu vou colocar o authorization, que é aquele header que a gente tem para dizer que é o de autenticação, tá? O authorization vai ser igual ao better, né? Que a gente tinha lá antes, passando o token, exatamente como eu fiz aqui no Postman, tá? Como tá aqui nos headers, é só authorization, better e o token em si. Beleza? Feito isso, a gente pode vir aqui e colocar como export também dessa função. Beleza? Então, por enquanto aqui no arquivo do ViewSource vai ser isso. Agora, vamos vir aqui no módulo de autenticação, tá? E aqui tá faltando um arquivo. Aqui a gente precisa criar um arquivo para salvar todas essas funções, agrupar todas essas funções em um lugar só. Eu vou chamar esse arquivo de storage.js, tá? Vocês já vão entender por que eu vou chamar ele de storage. Beleza? Nesse storage eu vou importar o setBetterToken lá do HTTP, tá? E aqui eu vou fazer simplesmente um export default setHeaderToken igual a token, que vai passar para o setBetterToken o token. Sim, muito simples, tá? Aliás, não é export default, é export const. Beleza? Eu poderia fazer isso aqui lá, importar diretamente isso aqui lá onde eu for usar, mas eu prefiro deixar tudo no mesmo lugar aqui, porque aqui vão ter mais de uma função, vocês já vão entender. Beleza? Então esse setHeaderToken aqui, eu vou usar ele dentro do meu store, dentro da minha action. Aqui no setToken, eu vou colocar ele, beleza? Então vamos importar aqui. Importamos aqui o storage, e antes de fazer o commit, eu vou colocar storage.setHeaderToken, passando o token que está vindo aqui no payload, beleza? Então, a partir desse momento, quando a gente fizer o login, a gente vai colocar o setUser no state dele, vai colocar o setToken, porém não só no state, a gente vai colocar também no header de todas as próximas requisições da API, beleza? Beleza, um passo dado agora para esse fluxo, beleza? O próximo passo agora é fazer a parte de salvar o token em algum lugar para poder a gente usar ele, mesmo que a gente não tenha mais ele no nosso projeto, tá? Mesmo que a gente não tenha ele mais na sessão, porque quando a gente recarrega aqui o browser, vamos exemplificar. Vamos pegar aquele e-mail que eu usei para fazer login aqui, tá? Entrar, beleza? Redirecionou para home. E aqui no meu Vuex eu tenho o token funcionando perfeitamente. Só que quando a gente reinicia isso, olha só, recarreguei o browser, tá? Load state está vazio de novo. Ou seja, a gente não consegue manter o token que estava antes da gente reiniciar o browser. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar uma feature que tem no browser, que é essa parte de application aqui. Vamos vir aqui nessa aba de application e vamos vir aqui no local storage, essa abinha aqui que está dentro de storage. Vamos vir aqui dentro do local storage e acessar aqui a parte da nossa URL, tá? Aqui vocês vão ver que tem várias chaves aqui, vários valores do Firebase que eu estava utilizando nos meus outros projetos. Então, a gente vai utilizar esse local storage aqui para salvar o nosso token, porque essa parte, ao contrário do Vuex, ela sim fica salva no nosso navegador. Tanto que está salvo aqui desde os outros projetos aqui, o do Firebase, tá bom? Então, se eu vier recarregar aqui, percebam que isso aqui não muda, tá? Então, é com esse cara aqui que a gente vai manter a nossa sessão, a gente vai salvar o token aqui, colocar um aqui e um value aqui, chave e valor, e a gente vai colocar o token aqui, para que quando a gente acessar essa página de novo, a gente veja se tem algum token aqui nessa parte e faça o processo para manter a sessão do usuário, ou não, né, caso não tiver. Então, vamos fazer isso agora. Vamos criar aqui os métodos que a gente precisa para fazer isso, tá? Dentro do storage de novo, a gente vai criar mais outros 3 métodos aqui, tá? Vou criar eles e explico em seguida.
Muito bem, criamos esses 3 métodos aqui, beleza? O primeiro vai puxar o token que está lá, o segundo vai remover ele e o terceiro vai setar ele, como o nome sugere, tá? Vamos exemplificar isso aqui logo. Como vocês já devem imaginar, aqui na action a gente também vai precisar passar o set local token lá, beleza? Vamos fazer isso aqui agora, ou simplesmente storage.set local token, colocar ele aqui. Beleza, então a partir desse momento, quando a gente fizer login e chamar o set token aqui, ele vai colocar o set no nosso local storage, setar ele no header da requisição e fazer o commit para ele salvar no estado do Vuex, tá bom? Vamos ver se isso aqui vai funcionar para o application. Vamos acessar login, pegar de novo, entrar e olha só, agora a gente tem um novo chave e valor aqui, tem o token e o valor do token aqui funcionando perfeitamente. Então se a gente vier aqui, deixa eu exemplificar aqui no console, local storage, get item, token, a gente tem o token aqui, beleza? Agora a gente precisa pegar esse token e setar no nosso header para poder a gente fazer a sessão voltar a funcionar, beleza? Então vamos voltar aqui para o código e agora eu vou criar uma outra função, uma outra action aqui para poder a gente usar o nosso token como exemplo, tá bom? Essa função vai carregar os dados do usuário. Se eu voltar aqui no post, mas eu vou exemplificar para vocês. Vou pegar aqui o token que foi gerado de novo, tá? Opa. E a gente tem um endpoint chamado load session. Vamos colocar ele aqui no better token. Chamar o send. E olha só. Esse load session, obviamente, ele carrega a sessão. Então ele retorna aqui o token da sessão e as informações do usuário. Essas informações podem ser úteis para a gente colocar, por exemplo, olá, fulano, e-mail e tal. Então a gente vai mapear esse endpoint aqui. Vamos vir aqui no arquivo de services, tá? E colocar aqui o load session. Beleza, colocamos ele aqui. Eu não falei, mas percebam que o load session, se a gente tentar acessar ele sem o token, ele retorna que a gente não está autorizado, tá bom? Ele retorna 401. Olha só. Beleza? Load session está aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui no actions, vamos criar a action que vai fazer carregar essa sessão. Aqui embaixo mesmo, colocar export const action load session. Aqui eu coloco o dispatch, que vai chamar também, para poder setar os dados do usuário. E eu vou retornar uma promise aqui, tá? Beleza. Aqui a gente vai retornar uma promise, porque isso aqui vai ser útil pra gente lá na frente, vocês já vão entender. Aí dentro dessa promise aqui, eu vou utilizar aqui o async, tá? Porque a gente vai fazer uma requisição HTTP aqui dentro. E eu colocar aqui o try-catch também. O que acontece? Aqui eu vou chamar a função que vai carregar aquele endpoint que eu acabei de criar aqui na service, tá? Esse endpoint aqui. Como vocês lembram da aula passada, se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Aqui no load session, tudo que a gente coloca dentro dos services, ele vai parar aqui nessa service que está dentro do HTTP e vai ser automaticamente jogada dentro de uma requisição aqui nas services do Vue Resource, tá? Então, se a gente tem aqui nas services aqui, a gente pega o auth que está setado aqui nas services e chama o método que a gente quer, que no caso aqui é o load session, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui await services auth load session, beleza? Somente isso. Só que a gente tem duas informações que vêm nesse load session. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Que é interessante pra gente, né? A gente tem um token e o usuário. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no login. Pegar e dar um dispatch no set user e no set token. Então olha só, vamos pegar aqui e colocar um const. É igual esse aqui. Só que eu vou fazer diretamente isso aqui, tá? Vou pegar assim, data, e eu quero o token e o usuário. Tá? E user. Fazendo isso aqui, eu tô pegando diretamente esses dois valores, tá? Então eu vou fazer o seguinte, dar um dispatch no action set user e dispatch no action set token. E logo em seguida eu vou colocar o resolve, para poder a promise ser resolvida com sucesso. E caso dê erro, eu vou colocar um dispatch action sign out
a gente não criou essa action aqui ainda, vamos criar ela aqui agora. Como vocês imaginam, ela vai matar todas as sessões, vai matar toda a sessão. Então, ele vai resetar tudo, tá? Beleza? E, obviamente, reject, passando aqui o erro. Beleza? Salvamos. Tá dando algum erro aqui. Assim, tá faltando o S aqui. Dispatch. Beleza. Agora sim, a gente tem uma action para carregar a sessão. Só que a gente tá faltando aqui uma outra action. A action para checar se existe o token. Essa action é fundamental para o nosso projeto continuar funcionando. Então, essa action a gente vai criar aqui agora. Então, olha só. Export const action check token. Aqui eu vou receber duas coisas. O dispatch, vou pegar o dispatch e o state. Tá, o state é o estado do nosso user token aqui, que é o que a gente setou aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se no meu state existe o token. Então, se existir o token, eu vou retornar uma promise resolve com o nosso token, beleza? Se existir, retorna uma promise com o token. Porém, se não existir, vou fazer o seguinte: const token é igual a storage.get local token, beleza? Aí é o que a gente vai fazer agora. Se existir esse token, a gente retorna uma promise de novo que está tudo ok. Aliás, perdão, me desculpe. Aqui é se não existir esse token, tá? A gente vai retornar uma promise rejeitando, tá? E passando aqui um erro só para ilustrar. Beleza? Então, olha só, resumindo aqui. Se existir o token no state, é porque o token é válido. Então, não precisa fazer mais nada. Só retorna ele com a promise resolvida. Beleza? Aí, se isso aqui não der certo, a gente vai fazer uma outra validação. Se o token que está no local storage, ou seja, no nosso aqui, né, na aplicação local storage, se não existir ele, eu retorno um erro. Porém, se existir, aí sim está tudo ok com o nosso projeto. Ou seja, eu vou pegar ele aqui e dar um dispatch, porque como ele não passou aqui, não tem o token no state. Então, eu preciso setar ele, né? Action set token. Passando o token. Beleza? E aqui, simplesmente dá um return, chamando o action load session. Beleza? Para poder ele carregar a sessão pra gente. Só que eu percebi uma coisa aqui. A gente está setando o token aqui e o token aqui. Não precisamos setar o token aqui no load session, tá? Porque a gente já está setando ele aqui antes. Então, vamos tirar ele daqui. Vamos setar só o usuário mesmo. Beleza? Salvei aqui. Agora a gente tem que fazer duas coisas. Precisamos colocar esse check token nas rotas para ele não poder acessar a aplicação sem estar logado, tá? Acessar as rotas proibidas, acessar as rotas dentro da aplicação sem estar logado, e também criar aqui dentro do HTTP um interceptor, que é um middleware, para poder validar se existe o token e caso dê um 401, ele mande para a rota de login de novo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no router, tá? Aqui dentro do router a gente tem um negócio muito legal, que se chama before each, que é basicamente um middleware também, tá? Então, antes de toda rota, ele vai executar essa função. E como é que a gente vai implementar isso aqui? Vamos vir aqui dentro do router, dentro da pasta, e criar um arquivo chamado before each.js, beleza? Esse before each aqui vai exportar uma função, tá? Função assíncrona, tá? Recebendo to, from e next, tá? Vamos deixar chamando aqui só assim por enquanto, tá? Explicando rapidamente o que seria aqui. Isso aqui é a rota para onde que a gente vai. Aqui é a rota de onde a gente veio, caso exista. E o next é para onde a gente quer ir logo em seguida. O next tem que ser invocado toda vez, senão ele vai ficar parado sem fazer nada. Beleza? Feito isso aqui, vamos vir aqui no index e importar esse before each. Beleza? Importando ele aqui, a gente tem que fazer uma alteração aqui no export default, tá? Ao invés de dar um export default no new router, a gente vai colocar ele dentro de uma variável, tá? No new router, tá? E em seguida a gente dá um export default nele. Por quê? Porque aqui embaixo a gente vai usar router.beforeEach
passando o for each que a gente acabou de criar ali, beleza? Então, se vocês vierem, aqui ó, vamos só exemplificar. Vem aqui no console, eu vou fazer o seguinte, colocar um console.log aqui no to, que é a rota para onde a gente está indo, tá? Beleza? Olha só, home, ele deu um console log antes de entrar na home, vamos agora aqui para o login, deu um console log antes de ir para o login. E a gente pode utilizar aqui o utils também, aqui o before each, para fazer uma coisa bem legal. É totalmente fora do propósito, mas a gente pode fazer o seguinte, ó, document.title igual a to.name, por exemplo. E aqui, ó, a gente vai ficar com o nome da rota lá no título da aba do navegador. Olha só. Opa. Olha só, home, login. Aí dá pra fazer umas brincadeiras, né? Colocar to.name e o nome do projeto, né? Beleza? Aí vai ficar login, series wished, home, series wished e por aí vai. Beleza? Só que aqui o que importa pra gente mesmo é o que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui e importar o store que está dentro do store aqui na pasta raiz do projeto, tá? Na SRC. E para que eu fiz isso? Olha só. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Se to.name for diferente de login, ou então não. Eu acho que eu esqueci de uma coisa, galera. Temos que criar aqui um novo cara aqui dentro do store da autenticação. Esse cara se chama getters. Esses getters são como as computers, tá? Então, toda vez que um estado é alterado, tudo que o getter está importando do estado também vai ser alterado. É como se fosse uma computed do Vuex, tá? Então, olha só, aqui a gente exporta funções, tá? Então, export const, aqui aí a gente recebe aqui o state, tá? Então, no caso aqui, eu vou chamar essa const de isLogged. Ou hasToken, por exemplo, também funciona, tá? Que isso aqui vai servir para dizer pra gente se o token existe ou não. Então, aqui a gente recebe o state e eu quero só o token desse state. E aqui eu coloco duas negações que vão me retornar true se existir o token e false se não existir o token simplesmente. Então, aqui esse getters, eu vou vir aqui no index e importar ele. Fechamos aqui. Vamos vir aqui agora no router before each. E agora sim, eu posso fazer o seguinte, store.getters. Para pegar o getter da autenticação, a gente coloca o namespace auth.hasToken. Então, olha só. Se o to.name for diferente de login, ou seja, ele está tentando acessar uma rota que, teoricamente, não poderia acessar porque é uma rota protegida, tá? Uma rota que só pode ser acessada quando está logado. E o getter hasToken não existe, ou seja, ele não tem o token de sessão. O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Aqui eu posso colocar um else, tá? Que a gente já vai ver o que vai ter aqui. Vou deixar por enquanto em branco. Dentro do if, eu vou colocar um try-catch. Tá? Por quê? Aqui a gente vai fazer uma chamada HTTP, por isso que eu coloquei o async aqui. Aqui eu vou chamar o await store dispatch. Aqui eu vou despachar uma função, uma action, né? Uma função que está dentro do auth e a função chamada action check token. Essa função que eu falei que seria muito importante. Então essa função, como eu já expliquei anteriormente, ela vai fazer uma série de validações aí. A gente vai chamar ela aqui e caso ela retorne com uma promise resolvida, ou seja, caso ela caia ou aqui, tá? Caso essa daqui também retorne uma reject, por isso que isso aqui também é uma promise, tá? Isso significa que tá tudo ok. E a gente pode colocar next name home ou to.name, né, para ficar mais dinâmico, tá? E caso isso aqui dê erro, o next, como vocês imaginam, vai ser pro login. Beleza? Aqui no else a gente tem uma outra validação. Se o to.name for igual a login e store.getters, eu copiei e colar, bem melhor. E nesse caso aqui é se existir, tá? O store.getters, o next vai ser o home.
Se der erro, o next é o login. Se der erro não, se não for, o next é o login, tá? Porque isso aqui, se o name for pro login, isso aqui é para impedir do usuário acessar a página de login, entendeu? Porque ele tá logado, porém ele tá tentando acessar a página de login, ou seja, tem o token. Então a gente pega e manda ele para home de novo, tu não vai ver mais a página de login, tu tá logado. Aí caso isso aqui não seja verdadeiro, ele manda de volta pro login. E eu posso tirar esse último next, que tá aqui embaixo, porque todos os if else tem catch, tem next. Beleza? Então, é isso aqui. É isso. Aqui no nosso before each. A gente já pode testar aqui alguma coisa. Vamos reiniciar aqui. Ele tá dando um erro, dizendo que tá dando um loop infinito aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Pessoal, eu tinha feito uma cagada aqui. Aqui nesse next aqui, eu tinha colocado login, mas na verdade ele é vazio, tá? Esse negócio de ficar copiando e colando dá nisso. Se existir o token e ele tá tentando ir pro login, a gente manda ele para home, senão ele continua o fluxo dele normalmente, beleza? Vamos testar isso aqui agora? Olha só, vamos colocar o e-mail e a senha que a gente tinha aqui. Beleza? Entramos. Vamos agora tentar acessar o login. Não deixou. Vamos ver se o application tem o token, tá? Tá aqui o nosso token. Vamos reiniciar agora para ver se ele vai manter a sessão. E olha aí, a gente tem a sessão mantida, o token tá aqui. Se a gente vier aqui no Vuex, olha só. Download state, token, user. E se vier aqui no network, percebam que ele chamou aquele endpoint load session. E ele retornando um código 200. E olha só aqui no nosso request headers. A gente tem o authorization com o better e o token, que a gente tem a mesma coisa que a gente tinha mostrado lá no início do vídeo no post. Beleza? E funcionando tudo perfeitamente. A última coisa que tem que fazer aqui agora é aqui no HTTP. Tá? Vamos criar aqui um arquivo chamado interceptors.js, que é a mesma coisa basicamente do before each. Antes de cada requisição, ele vai executar esse cara aqui. O que esse cara aqui vai fazer? Tá? Eu vou dar um export default aqui. No export default aqui, hack. Ele vai receber um hack, né, que é de requisição, request, tá? E eu vou retornar. Aqui a gente retorna passando o response, tá? Só que do response eu vou querer só o status, que é o status code, o código do HTTP, tá? Então, se o status for igual a 401, ou seja, o status é unauthorized, é desautorizado, se a API retornar um status que o usuário não está autorizado, eu vou chamar o store, preciso importar ele ali, tá? Não é do auth, tá? Como o VS Code importou aqui, é do store mesmo. Beleza? Store, dispatch, auth, action, sign out. Beleza? Que é aquela action para deixar tudo em branco como tinha antes, tá? Beleza? Salvamos aqui. Só que uma coisa, agora a gente precisa mandar o usuário de volta para o login. E a gente não tem acesso às rotas diretamente aqui, porque isso aqui não é um componente. Para fazer isso, eu bolei uma gambiarra muito bonita, tá? Vamos aqui no new view, colocar um window.view, tá? Igual a new view, beleza? Fazendo isso aqui, a gente tem acesso através do window, que é o objeto global do navegador, tá? A gente criou uma nova variável com o view aqui, uma variável _view, que recebe a instância do view. Então a gente pode fechar isso aqui, e agora o que eu vou fazer? Window.view, router.push, name, login, beleza? Então, caso a API retorne 401 e o usuário está dentro de um momento da aplicação que está dentro, funcionando tudo lá para ele, vai quebrar tudo e ele vai mandar de volta para o login para o usuário inserir de novo o e-mail e a senha dele, tá? Agora a última coisa que falta fazer é vir aqui e importar esses interceptors e colocar ele para jogo. Importei. Agora vou vir em http.interceptors.push interceptors. Beleza. Então quando tiver um erro 401, ele vai fazer aquilo lá. Beleza? Para a gente testar esse 401, basta ir na API e diminuir o tempo de vida do token. Eu não vou fazer isso porque o vídeo já está muito longo e acredito que é muita coisa para absorver também. Então pessoal, é isso. Agora a gente tem aqui, ó, o login.
beleza? Não consigo ir. E pra gente fazer logout, é muito simples. Vamos vir aqui no token, deletar ele daqui na mão mesmo. Depois a gente faz um logout. E agora quando a gente reiniciar, ele foi pro login de volta. E vamos ver se ele deixa essa página home. Não deixa. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima aula.